Podem sentar, queridos. Que bom que você veio. É muito bom. Quando você está aqui, é muito bom. Porque cada vez que você está aqui, é uma prova viva do quanto você é amado por Deus. Ele ama você. Ele ama você. Ama muito você. E Deus moveu as circunstâncias do seu dia para trazer você aqui e para dizer a você: eu te amo. Amém? Deus te ama. Tu acreditas nisto? Então, fecha os teus olhos um pouquinho só. Ele te ama e agradece a Deus pelo dia de hoje. Fala para Deus como está teu coração. Ele conhece. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Senhor, tu sabes o que eu sou. Tu sabes quem eu sou. Tu sabes, Senhor, como eu estou. E tu sabes do que eu preciso. Por isso tu me trouxeste aqui hoje, porque preciso de ti hoje mais do que qualquer outro momento da minha vida, do meu dia. Eu preciso de ti, que tu me ajudes, que a tua graça me cubra. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, porque eu sei que por trás da minha voz há uma outra voz, e eu te peço, Senhor, que tu a faças ouvir em cada coração que está aqui, em cada coração que nos acompanha pela internet, que tu nos faças entender a tua palavra e o teu propósito para a nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Deus me ama, Jesus me ama, Ele me ama. Você pode dizer isso? Deus me ama, Jesus me ama, Ele me ama. Mais uma vez, Deus me ama, Jesus me ama, Ele me ama. É isto. Nunca vivemos uma época tão faltosa e carente de amor do que os nossos dias. Vivemos os tempos de pós-modernidade, onde a tecnologia tem tomado conta de todo o nosso dia. Não somente tomado conta do nosso dia, mas a tecnologia da comunicação hoje em dia não somente sugere, mas exerce poder e influencia o nosso comportamento o dia inteiro. Nós vivemos às vezes ancorados nos sistemas de comunicação de tal modo que, se você por algum acaso perder o seu celular, a agonia é grande, não é? É grande. Se ele descarregar, se um aplicativo não funcionar, mas ainda quando você precisa dele para controlar os outros, aí sim, aí... Queridos, numa época em que a informação está ao alcance de um toque, nunca o coração esteve tão longe do afeto, porque quanto mais próximo é o toque do meu dedo numa tela de um computador ou de um telefone, mais distante está o meu coração do verdadeiro afeto e do verdadeiro amor. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o salmista Davi diz no Salmo 8, no versículo 4, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Contudo, um pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste, e deste ao homem o domínio sobre toda a terra. Que maravilha é perceber que Deus nos fez para dominar a terra.
nos fez de um modo tão lindo e tão majestoso que o salmista Davi diz no Salmo 139, graças te dou, ó Deus, porque de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Você foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. Você é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que não há ninguém nesta terra igual a você. Nunca houve em toda a história humana ninguém igual a você. E tenha certeza de uma coisa, também nunca haverá nesta terra alguém igual a você. Como Deus é maravilhoso! Deus criou as formigas e todas elas são formigas. Deus criou as abelhas e todas elas são... Deus criou os peixes e todos eles são peixes. Deus criou as aves do céu e todas elas são aves. Deus criou todas as formas de animais da terra e todas essas formas de animais são animais. Mas Deus fez você de um modo diferente. Quando Deus criou todas as coisas no Éden, está escrito: e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom. E depois de fazer o muito bom, Ele fez o melhor. Em Gênesis capítulo 1, 26 a 28, Ele diz: agora façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele nos fez de um modo extraordinário, porque embora abelhas sejam abelhas, aranhas sejam aranhas, animais sejam animais, Ele te fez de um modo singular e não tem ninguém igual a você. Isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Então já começa te dizendo: pare de reclamar, de murmurar e de lamentar os defeitos que você olha em você. Porque você foi feito de modo assombrosamente maravilhoso. Você é muito, muito, muito majestoso, muito maravilhoso. Então agradeça a Deus, porque Deus te fez de modo assombrosamente maravilhoso. Deus nos fez para cuidarmos de um jardim, para cuidarmos da terra e para vivermos como absoluto governantes desta terra sobre todas as formas de vida que existem nesta terra. E tudo ia muito bem, ia tudo maravilhosamente bem, mas infelizmente houve um incidente, e o incidente se tornou acidente. E o acidente se constatou uma tendência no coração humano muito desastrosa, essa tendência. Porque disse Deus que a gente poderia comer de toda árvore do jardim livremente, até mesmo da árvore da vida, mas não deveríamos comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comêssemos, certamente morreríamos. E exatamente foi isto que aconteceu. Aconteceu que o homem desobedeceu, e a desobediência gerou a expulsão do Éden, e a desobediência trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. E por isso que a Bíblia Sagrada diz que a morte passou a todos os homens, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Morte é a palavra que significa separação da nossa comunhão com Deus, separação da nossa ligação com Deus. Mas aqui em Efésios capítulo 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Sabe, filho, você foi feito de modo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso, mas a desobediência lá no jardim do Éden trouxe ao coração humano uma tendência à rebeldia, uma tendência para a desobediência. Você pode ter um incidente, mas quando existe uma tendência, isso faz parte da nossa natureza. Se tornou agora parte da nossa natureza o pecado, a rebeldia, a desobediência. A Bíblia Sagrada nos ensina em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, dizendo: eis que a mão de Deus não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir.
mas são as nossas iniquidades, os nossos pecados que causam separação entre nós e Deus. O pecado causa separação entre nós e Deus. Pecado separa, desobediência separa, desarmonia separa, incompatibilidade separa. É exatamente isso que a desobediência faz, nos causa separação entre nós e Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 18 do livro de Ezequiel, está escrito: a alma que pecar, esta morrerá. É uma sentença terrível. A alma que pecar, esta morrerá. E que negócio de morte é esta? Que as pessoas começaram a pecar e a descobrir que pecando não morre de verdade. Porque a palavra morte é separação. Separação da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele expressou bem essa questão sobre a nossa natureza, a natureza humana. No capítulo 1 de Romanos está escrito que todos se colocam e estão diante de Deus indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem pelas coisas criadas. Por isso, em Romanos capítulo 1, versículos 16 em diante, diz que todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. No capítulo 2 de Romanos diz que os judeus também são indesculpáveis diante de Deus. Mas a razão por que somos indesculpáveis está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos repetir essa frase comigo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos significa... É muito difícil isso. Todos significa todos. Todos vocês. Todos pecaram. Significa todos. Todos vocês. Todos vocês. Está alguém ali apontando assim, o senhor também. Exatamente, todos significam todos. Portanto, não há ninguém indesculpável diante de Deus. Todos somos pecadores. Todos somos destituídos da graça de Deus, porque não há em nós bem algum. O pecado trouxe esta morte, esta separação entre nós e Deus. Mas por que isto aconteceu? Por causa da nossa rebeldia. O nosso modo de ser rebelde nos fez nos afastar de Deus. Por isso todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam da glória de Deus. Mas a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí onde está. Sabe, querido, toda a majestade com que Deus te fez, toda a virtude que Deus te deu, todos os dons e talentos que Deus passou para a tua vida, todo o poder que estava ao teu dispor, tudo isto foi colocado distante de Deus por causa do pecado. Nós nos afastamos de Deus. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, queridos, é que você está aqui, porque o amor de Deus arrastou você até aqui. Sabe por que este amor arrastou você até aqui?
porque você não deixou de ser precioso aos olhos de Deus. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ainda que os nossos pecados sejam tão horrendos e tão horríveis, Deus continua nos amando. Porque ainda que eles sejam tão vermelhos como o carmesim, eles podem se tornar brancos como a neve. Porque o amor de Deus não é justiça de Deus. Nós somos todos movidos pela justiça. Queremos que a justiça seja feita em tudo na nossa vida. Queremos que tudo seja justo. E a lei diz: olho por olho, dente por dente. Por isso que até no amor nós entendemos que é como um negócio. O amor, entendemos que o amor é uma coisa justa. Eu dou amor, eu tenho que receber amor. Se tu pensas assim, querido, tu estás num nível de conceito de amor um pouquinho equivocado. Porque amar nunca foi justiça. A justiça de Deus se revela na palavra de Deus e se revela na natureza contra toda impiedade. Por isso que todos são indesculpáveis. O amor de Deus não é justiça. Porque quando você ama e não é amado, eu tenho certeza que você pensa assim: isso não é justo. Já ouviu essa frase? Já ouviu essa frase? Não é justo o que ele fez comigo. Já ouviu isso? Já ouviu alguém dizer isso? Já, não já? Agora não vou perguntar se você já disse isso não. Calma, não balance nem a cabeça. Porque quando você ama e não é amado, você sabe direitinho dizer que isso não é justo. Por isso mesmo, queridos, que o amor não é justiça. Porque muitas vezes você ama e não é amado. Você dá e não recebe. Sabe por quê? Porque o amor é muito maior do que a justiça. A justiça é olho por olho, dente por dente. A justiça e a lei estabelecem isso. É olho por olho, é dente por dente, é mão por mão, é pé por pé, é morte por morte. Isso é o que está na justiça. E por causa da justiça todos são indesculpáveis diante de Deus. Mas a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. É aí onde está o amor de Deus. Deus nos fez porque nos ama. Deus nos colocou nesta terra porque nos ama. Nós nos rebelamos contra Deus, nos afastamos de Deus, mas Ele continua nos amando. Por isso a Bíblia diz no livro dos profetas: com amor eterno te amei e com benignidade eu te atraí para mim. Deus te ama. Ele te fez com amor, Ele te fez por causa do amor e Ele te fez para o amor. Mas não para um amor deturpado, corrompido, vilipendiado. Não para um amor erotizado, como muitos só pensam o amor assim. O amor de Deus é o amor ágape, que está acima da justiça e acima da lei. O amor de Deus é aquele que se doa, nos amou de tal modo que deu o seu Filho unigênito. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor é muito maior do que a justiça. Diga isso comigo. O amor é muito maior do que a justiça. Outra vez. O amor é muito maior do que a justiça. A justiça estabelece equiparação, troca e igualdade. O amor não. O amor é mais do que a justiça, porque o amor é graça e misericórdia. Por isso que é tão difícil você amar, de verdade. É difícil amar porque quando você entende o amor como graça, como misericórdia, isto ultrapassa os limites do seu senso de justiça sobre todas as coisas. E aí você é convidado a agir de um modo maior do que a justiça.
Por isso, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele nos deu vida, estando nós mortos. A justiça leva o homem à morte. A graça e a misericórdia resgata da morte para a vida. Pois é, a justiça conduz à morte muitas vezes. Porque a justiça é olho por olho e dente por dente. Mas a graça e a misericórdia nos leva à vida. Tua vida tem sido conduzida por justiça muitas vezes. E tu te orgulhas disto. Tu dizes, eu sou justo, eu sou sincero, eu sou honesto. Eu ajo com justiça em tudo e para com todos. E aí você quer que o amor também seja justo. E sinto muito, eu vou te decepcionar por um lado e vou te alegrar por outro, porque o amor que tu esperas como justiça nunca é o verdadeiro amor. Se for por justiça é troca, então está igual. Mas a misericórdia e a graça é o que adorna o verdadeiro amor. Mas Deus nos amou de tal modo, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida. Ele te deu vida. Tu foste chamado para teres vida. Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deus quer que você tenha uma vida abundante. E sabe qual é o maior desafio de Deus na sua vida? É arrancar de você o senso de justiça e implantar em você o poder da graça e da misericórdia. Sabe por quê? Porque o seu senso de justiça corrói, massacra, maltrata, incomoda, adoece. E quanto mais você se vê injustiçado, mais dá vontade de você se vingar, de você se irar, de você se zangar. Quando você pauta a vida somente em cima da justiça, você quer igualdade e reciprocidade, e a ação de Deus na sua vida, querido, não é para que você simplesmente seja justo ou justiceiro, porque tem muitos cristãos que se tornam justiceiros de Deus, são mais justos do que Deus, são mais santos do que Deus, são mais limpos do que Deus, são mais autoritários do que Deus. Quantos cristãos têm o poder de colocar o dedo em riste e apontar os defeitos dos irmãos, das irmãs, de cada um? Porque nós assumimos o rigor da justiça, mesmo sendo alcançados pela graça. E o maior trabalho do Espírito Santo é deixar que a graça nos cubra, que o amor nos preencha, que a misericórdia nos conduza, que a bondade se espalhe nas nossas atitudes, que a longanimidade se torne caráter na nossa vida, que a benignidade se torne um traço da nossa personalidade, que o domínio próprio se torne o maior desafio da nossa vida. O maior desejo de Deus, querido, é que você seja coberto pela graça, que seja envolvido pela misericórdia, que seja lavado pelo sangue de Jesus, e que aprendas a amar como Ele amou, a andar como Ele andou e a fazer o que Ele fez. Amém? É isso que Deus quer de você. Deus não chamou você para entrar nesta igreja ou neste lugar para você se tornar o juiz ou o justiceiro de tudo e de todos. Deus chamou você pela graça, pelo amor e pela misericórdia, porque o amor de Deus é misericórdia. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E sabe o que Deus fez? Ele se tornou maldição por nós. Maldição por causa dos nossos pecados. Em Isaías capítulo 53 diz que ele, Jesus, se tornou desprezado e rejeitado entre os homens. Ninguém amou como ele amou. Ninguém foi bondoso nesta terra como ele foi bondoso.
Ninguém foi misericordioso como Ele o foi na misericórdia. Ninguém foi tão gracioso quanto Ele o foi na sua atitude, no seu comportamento e na sua vida. Ninguém foi tão bondoso quanto Ele o foi. Mas Ele foi desprezado, humilhado, rejeitado. Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ninguém amou um ser humano como Jesus amou. Amou ao ponto de deixar o seu trono de glória. Ele desceu do trono de glória, Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele deixou o seu trono da majestade nas alturas e disse: eu amo esta humanidade, eu amo cada homem, amo cada mulher, amo cada jovem, amo cada criança, amo cada pessoa, amo de tal maneira que sou capaz de deixar o trono de glória e descer à terra para alcançar este homem. Ele assim o fez por mim e por você. E Ele, com a sua graça e misericórdia, Ele limpou os leprosos da sua imundície. Ele deu vista aos cegos. Ele curou os aleijados. Ele libertou os cativos e oprimidos de espírito. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, mas Ele amou muito, muito mais do que a justiça. Por isso Ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te arranca a capa, larga-lhe também a túnica. Ele pôde dizer tudo isso, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos dizer juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Exatamente. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso, filho, Ele te trouxe aqui, porque Ele insiste numa coisa: insiste em te ensinar a amar. Porque tu passaste a vida inteira achando que amor é sinônimo de prazer, de gratificação. Por isso Ele te trouxe aqui, para te dizer: amar não é somente gratificação. Amar é atitude. Amar é ir mais além. Amar é ir além da justiça. Amar é exercer a misericórdia. Amar não é negociar. Amar é doação. Por isso Ele te ensina que tu aprendas a doar com generosidade e a receber com gratidão. Porque Deus amou o mundo que deu. Vamos lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E sabe o que é que Ele deu? Você já deu esmola a alguém? Alguma vez? Quem já deu esmola a alguém alguma vez? Levante a mão, sem medo. Sim, sim. Uma moedinha, um centavinho. Isto, você já deu, não foi? Já deu coisas a pessoas, não já? Você já fez tanta coisa boa, já doou cestas básicas, já doou roupas para os carentes, você aprendeu a doar. O problema é que você sempre deu o que lhe sobra. E isto não é dádiva. O amor é dádiva. O amor é dar, não o que sobra, mas o melhor que se tem. Deus te ama, e Ele deu o melhor que Ele tem. Deus te ama, e Ele deu o melhor que Ele tem. Deus te ama, e Ele deu o melhor que Ele tem. É isto, Ele te ama,
E ele não tinha ouro para te dar somente, não tinha prata, nem pedras preciosas, nem diamantes, nem esmeraldas, nem safiras, nem rubis, nem a terra inteira, nem o planeta Terra todo, nem o cosmos todos. Ele te amou porque ele deu o melhor, ele deu de si mesmo. Ele me amou de tal modo que ele não tinha coisas para dar, nem podia dar coisas, deu-se a si mesmo por mim e por você. Por isso, querido, por isso que eu estou aqui para te dizer nesta noite, que aqui está mais um refém da graça de Deus, porque a minha natureza é perversa, a minha inclinação é má, a minha mente se satisfaz só pelo prazer, mas a minha alma, o meu coração foi alcançado pela graça de Deus. E enquanto a minha mente, enquanto o meu homem interior me levava para a morte, ele me deu vida quando eu estava morto em delitos e pecados. A graça de Deus me alcançou, queridos. Por isso nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Quem poderá me separar? Ninguém. Você tem medo de que pessoas se separem de você? Você tem medo que pessoas deixem de amar você? Você tem medo que pessoas deixem de concordar com as suas regras, com as suas exigências? Mas escuta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? Quem poderá nos separar? Nada pode te separar de um amor que é maior do que a justiça. Nada pode te separar do amor de Deus, filho. Nada pode te separar deste amor. Portanto, nem a tribulação que tu estás passando te separa do amor de Deus. Nem as injustiças que tu estás sofrendo te separa do amor de Deus. Nem a perseguição que tu estás sujeito a passar separa-te do amor de Deus. Nada disso. Nem a tribulação, nem a angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Sabe por quê, querido? Porque Deus me ama. Diga comigo, Deus me ama. Jesus Cristo me ama. Ele me ama e nada me separa do amor dele. Por isso eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem nada neste mundo, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso não há nada mais precioso do que a graça de Deus. E a graça de Deus me alcançou e alcançou a tua vida. E a graça de Deus é a prova viva de que amar é doação. E Ele doou com generosidade. Se Ele doou com generosidade, deu o que sobrava? Não. Deu o que não queria? Não. Quem doa com amor, doa com generosidade. Então receba com gratidão. Receba Jesus no seu coração com gratidão, porque Ele doou com generosidade. E eu recebo com gratidão. Ele deu o seu filho com generosidade, com muita generosidade, mesmo eu cuspindo no rosto dele, mesmo eu machucando o meu Jesus, mesmo eu dando chicotadas nas suas costas, mesmo eu pregando numa cruz, mesmo eu o julgando injustamente, mesmo eu o condenando à morte, mesmo em meio a tudo isto, Ele abre os braços como estava aberto à força por causa dos pregos, mas Ele abriu a sua boca em generosidade
e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ame, doe com generosidade e receba com gratidão. Tu vieste aqui hoje para receberes a graça de Deus, que é dada a ti com generosidade. Abre o coração, recebe esta graça generosa com gratidão na tua vida, em nome de Jesus. Amém. A Ele, somente a Ele.